Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, pessoal, então está se aproximando a nossa primeira prova do semestre, que é da disciplina de gestão de projetos, ou seja, a segunda disciplina, do semestre. Infelizmente, a gente não pôde fazer ela, não vai poder fazer ela na nossa sala de aula, mas ainda bem que existem outras formas, de a gente não perder tempo e seguir com nossos estudos. Então, no próximo sábado, no dia 25, vocês irão realizar a prova online. Lembrando que ela estará disponível neste dia, às 24 horas do dia, para vocês realizarem ela. Sigam o manual de orientação que vocês receberam e também o videozinho explicativo que está lá no grupo da turma no WhatsApp. Tá, pessoal? Aqui preparei uma revisão, contendo alguns assuntos novos e alguns assuntos que vocês já viram nas demais revisões que eu fiz durante essa disciplina, tá bem? Então, vocês têm bastante material para conseguir fazer uma boa prova. Tenho certeza que vocês irão muito bem, que vocês são dedicados e estão empenhados nesta luta, que é seguir com o aprendizado, com conhecimento, em busca de novos horizontes e novos caminhos aí pela frente de vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Gestão de projetos. Vou ler aqui, pessoal, o conceito de gestão de projetos para alguns autores renomados, que definiram muito bem. Tuman. Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas que visam atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações ou empreendimentos únicos de alto risco e devem ser completados numa certa data com um montante de dinheiro, dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo, todos os projetos necessitam de ter seus objetivos bem definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas requeridas. Isso. Projeto é um processo único que consiste em um grupo de atividades coordenadas e controladas, com datas para início e fim, empreendido para alcance de um objetivo, conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos. Gido e Clements. Um projeto é um esforço para se atingir um objetivo específico por meio de um conjunto único de tarefas interrelacionadas e da utilização eficaz de recursos. PMBOK. Projeto é um empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou resultado únicos. Quais são suas características? Ele é de administração própria, tarefas interdependentes, utiliza vários recursos, tempo específico, possui objetivo claro, possui grau de clareza, de incerteza, possui patrocinador, resultado único e inédito. Exemplos de projetos e de atividades rotineiras. Projeto. Estabelecer um novo negócio, atividades contínuas, administrar um negócio consolidado. Lançar um novo modelo de tablet e gerenciar o fornecimento das peças para a linha de montagem do tablet. Levantar os requisitos e realizar o desenvolvimento de um website, realizar a manutenção das informações do website. Tem vários exemplos para a gente perceber, a diferença entre um e entre o outro. Então, lá numa revisão, eu passei para vocês também essa tela que é referente a projetos e processos. Qual a diferença entre eles? Projetos são atividades temporárias e únicas. Processo, atividades repetitivas e contínuas. A gestão de projetos é a utilização de uma boa base para definir e planejar todo o trabalho a ser realizado. Conduzir a execução das atividades, colocando o plano em prática. Verificar e controlar o desempenho da execução e garantir as características especificadas e contratadas sejam entregues.
Portanto, ao falarmos de gestão de projetos, referimos-nos à gestão de um empreendimento com início e fim determinados, para atingirmos um resultado único. Para isso, temos grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, que precisam ser contemplados em áreas de conhecimento que devem ser gerenciadas no projeto. Escopo, que é escopo do projeto, que é a soma de todos os esforços para entregar um produto ou serviço. O escopo do produto, que define as características e funções do produto ou serviço seja entregue. Tempo, que é o cronograma. Riscos, eventos positivos e negativos que podem ocorrer ao longo do projeto, influenciando seu objetivo. Comunicação, ligação entre ideias, pessoas e informações. Qualidade, custo, é o orçamento. Aquisições, compras de produtos e serviços necessários ao projeto. Recursos humanos, necessários ao projeto. Integração, garante que todas as outras áreas de projeto funcionem juntas. Essas todas fazem parte da área fazem a integração do projeto. Boas práticas na gestão de projetos. A estrutura organizacional de qualquer empresa pode ser expressa por um organograma, que é um desenho que demonstra a divisão dos cargos dos funcionários, bem como mostra a hierarquia, as linhas de comando e as redes de comunicação de uma empresa. Esses organogramas podem ser feitos para uma empresa inteira, em que a gestão de projeto é apenas mais uma atividade dentro da organização, ou especificamente para um projeto. A estrutura funcional é aquela em que o funcionário possui um superior direto. Nessa estrutura, normalmente os funcionários são agrupados por área de conhecimento ou especialidade, como, por exemplo, informática, financeiro, engenharia e etc. Além disso, cada departamento possui uma hierarquia independente da dos outros departamentos. Vantagens e desvantagens da estrutura funcional. Vantagens: flexibilidade no uso dos recursos necessários ao projeto, pois os recursos são centralizados. Especialistas em determinado assunto podem ser utilizados em diferentes projetos, além de conseguirem ser reunidos para o compartilhamento de conhecimento. Facilidade no controle do orçamento e dos custos do projeto. Grande controle sobre os funcionários, pois eles têm apenas uma pessoa para quem reportar as suas ações. Canais de comunicação são verticais e bem estabelecidos. Rápida possibilidade de reação, mas pode ser dependente das prioridades dos gerentes funcionais, o que pode atrasar a tomada de decisão no projeto. Desvantagens agora, então, da estrutura funcional. O cliente não é o foco das atividades do departamento que gerencia o projeto, pois o departamento funcional tem de ser orientado às suas atividades particulares, ao invés de se voltar ao projeto. A responsabilidade total do projeto não é delegada a nenhum funcionário específico. As respostas às necessidades dos clientes são lentas, há uma tendência de subestimação do projeto, pois não há uma ênfase orientada aos projetos. A motivação das pessoas colocadas na gestão de pessoas tem de ser pequena, pois as decisões normalmente são tomadas em favor dos grupos funcionais mais fortes. A coordenação do projeto torna-se complexa e mais lenta, havendo a necessidade de um acréscimo de tempo para a aprovação das decisões. Vamos ver agora sobre a estrutura projetizada. Na estrutura projetizada, o projeto é o elemento central. Nela há um gerente de projetos que tem total responsabilidade por ele, bem como está ligado em termos hierárquicos, diretamente ao principal gestor da empresa. Nessa estrutura, muitas vezes outras funções da empresa, contabilidade, recursos humanos, jurídico, etc.,
podem estar subordinadas ao gerente de projeto. Estruturas matriciais. As estruturas matriciais são uma mescla entre as estruturas funcionais e projetizadas, havendo um líder funcional e um gerente de projetos, que dividirão os vários aspectos relacionados ao projeto. As estruturas matriciais podem se dividir em estruturas matriciais fracas, equilibradas ou fortes. Tipos de estruturas matriciais, então, vamos conhecê-las. A estrutura matricial fraca. O papel do gerente de projetos se parece mais com o de um coordenador, e ele trabalha como um responsável pela equipe, normalmente não tomando decisões sem o aval de um superior. Já na estrutura matricial equilibrada ou balanceada, como o próprio nome diz, há um equilíbrio entre as atividades funcionais e as do projeto. Por fim, a estrutura matricial forte possui gerentes específicos para o projeto, mas que comandam profissionais que desempenham ao mesmo tempo funções relacionadas ao projeto e funções não relacionadas ao projeto. Aqui, pessoal, então, todas as partes, do projeto. O que um projeto precisa ter, digamos, para funcionar adequadamente. Lembram lá nas revisões passadas que eu comentei sobre isso? Todo projeto precisa seguir essas etapas. Tem umas que podem, digamos, unir, fazer uma só, ou aumentar também, mas todos esses aspectos, esses pontos, precisam estar integrados. Que é o primeiro passo é o escopo, o tempo, o custo, a qualidade, recursos humanos, a comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas. Lembram do ciclo de vida de um projeto? Aonde que inicia? Tudo indica, no iniciar. A gente planeja o projeto, a gente executa, a gente controla o projeto e a gente finaliza. Então, todo projeto tem um início, um meio e um fim. E ele é único, Lembrando disso. Vamos lá, algumas definições, então. Stakeholder. O que significa essa palavrinha? É qualquer pessoa ou organização que tenha interesse, ou seja, afetado pelo processo produtivo da empresa. A palavra stakeholder, inglesa, significa stake, interesse, participação, risco, e holder, aquele que possui. Tripla restrição de projetos. Vocês lembram dessa tripla restrição do triângulo? Então, vamos lá. É a análise do equilíbrio entre os requisitos de custos, prazo e escopo. Atributos chaves que, quando devidamente gerenciados, contribuem de maneira relevante com o atendimento da qualidade, com a eficiência de gestão e com o sucesso na entrega de um projeto. Vamos falar agora um pouquinho, então, sobre isto, sobre gerenciamento de escopo, tempo e custos. Nos projetos, podemos dividir o escopo em duas partes, escopo do produto e escopo do projeto. O escopo do produto é o que se faz no projeto para atender às necessidades do cliente, ou seja, o escopo do produto é definido como as características e funcionalidades que o produto final feito do projeto irá apresentar, tais como definições, especificações, medidas e cores. Já o escopo do projeto refere-se ao como, ou seja, é o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto ou serviço, com as características e funções especificadas, envolvendo planos de gestão, técnicas e controles utilizados para conduzir os recursos do projeto, para entregar o produto esperado. Vamos lá, alguns exemplos, então. Escopo do produto. Imagine que você fabrica cadeiras. Logo, o escopo de uma cadeira será estrutura de ferro na cor preta, rodinha nos pés para movimentação fácil, assento de espuma, anti-incêndio, revestido de tecido de algodão na cor amarela, encosto reclinável. Tu viu? A gente está detalhando esse produto. O que é o escopo do projeto, então?
plano de aquisição dos materiais, plano de tempo e qualidade por meio de controles e indicadores de resistência de material, testes de incêndio, controle de custos. Então, esse é o escopo do projeto. Responsabilidades do gerenciamento do escopo. 1. Definir e controlar o que será incluído ou não no projeto. 2. Incluir nos planos de gerenciamento do escopo do projeto somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto. 3. Verificar e controlar os indicadores provenientes dos artefatos escolhidos para gerenciar, para ter certeza que todo o trabalho necessário está sendo realizado. 4. Impedir a realização de trabalho extra que não faça parte do projeto. Para assegurar que tudo sobre o escopo está acordado, temos um documento chamado Declaração de Escopo, que é válido e assinado pelo cliente, patrocinador do projeto e pelo próprio gerente do projeto. Então, aqui tem algumas etapas, tá, pessoal? Eu vou ler só os tópicos aqui. Descrição do escopo e do produto, critérios de aceitação do produto, entregas do projeto, exclusões do projeto, restrições do projeto, premissas do projeto. Essa página está disponível lá no livro digital de vocês, tá, pessoal? Vamos falar sobre EAP e a decomposição do trabalho necessário para a realização de um projeto em pacotes de trabalhos menores. O que é EAP, né? Isso aqui é decomposição do trabalho necessário para a realização de um projeto em pacotes de trabalhos menores, organizados de cima para baixo e hierarquicamente, não necessariamente na ordem exata, mas da melhor possível. A EAP consegue juntar em um único documento escopo, tempo e custo. Não apenas reúne, mas facilita um planejamento mais adequado dessas áreas. Aqui nós temos um modelinho, né? Que é o mesmo modelo que eu passei lá na outra revisão, né? Vamos falar agora sobre a gestão do tempo do projeto. É o ato ou processo de planejamento e execução do controle, consciente sobre a quantidade de tempo gasta com atividades específicas, especialmente para aumentar a efetividade, eficiência e produtividade. Aqui, pessoal, uma figura sobre processos da gestão de tempo. Então, qual é o primeiro passo? Definições das atividades, sequenciar atividades. Depois vem estimativa de recursos de atividades. 4. Estimativa de duração de atividades. Desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma. O tempo na gestão de projetos é muito importante. Porque como a gente tem um início, um meio e um fim, a gente precisa saber muito bem controlar, né, o tempo. Cronograma é a maneira organizada de preparar o produto final. Atividade predecessora, atividade anterior, e atividade sucessora, atividade posterior. O diagrama de rede, desenho de todas as atividades que precisam ser realizadas e suas inter-relações. Aqui são alguns conceitos para a gente gerir o tempo, né? Para a gente organizar e controlar o tempo. Depois que os responsáveis definiram as atividades do projeto, eles devem sequenciar as atividades, e nesse processo o time de especialistas é fundamental, pois são esses profissionais que detêm a experiência e o conhecimento para determinar esse passo. O objetivo desse processo é obter um diagrama de rede completo. Nesse diagrama, cada atividade é colocada em um quadro, em uma sequência lógica, onde setas mostram as relações de dependências entre elas, desde o início do projeto até a sua finalização. Ou seja, o diagrama de rede é um roteiro que exibe como todas as atividades específicas se encaixam para cumprir o escopo do projeto. Estimativa de duração de atividade. Esse é um processo no qual calculamos a duração das atividades, que estarão no cronograma. As estimativas de duração são fornecidas por pessoas ou grupos do time do projeto que possuem mais experiência com a atividade específica.
A estimativa normalmente é elaborada progressivamente. Nesse processo, a qualidade dos dados fornecidos é muito importante. Aqui, pessoal, está o modelinho de diagrama de rede. O diagrama de rede é um roteiro que exibe como todas as atividades específicas se encaixam para cumprir o escopo do projeto. Agora vamos estudar um pouquinho sobre o cronograma de atividades. Depois da estimativa da duração das atividades do projeto, precisamos fazer o desenvolvimento do cronograma, com a sequência de atividades, recursos e duração. Podemos estabelecer um cronograma que é uma lista de atividades em ordem sequencial que mostra as dependências, os recursos e os valores de cada atividade. O cronograma representa o planejamento de tempo em um projeto, que mostra a data planejada para o início e a data calculada para o final de cada entrega ou atividade, sinalizando o final do projeto. Aqui temos o modelinho do gráfico de Gantt. A ferramenta mais utilizada para o controle e visualização do andamento das atividades de um projeto é o gráfico ou diagrama de Gantt. É esse modelinho aqui, pessoal, que é mais fácil visualmente, para a gente entender, né? Onde está o nosso projeto, em que pé, em que altura anda, né? Vamos falar então sobre financiamento e viabilidade do projeto. Análise de viabilidade. É o estudo que analisa se um empreendimento, projeto, ideia ou serviço pode dar certo. Alguns tipos de viabilidades a serem analisadas. Então, a econômica, financeira, a técnica, a legal, a operacional. Viabilidade econômica e financeira. Para sabermos se um projeto é viável financeiramente, existem 3 indicadores básicos que são muito utilizados nessa mensuração. O payback simples, o valor presente líquido, que é o VPL, e a taxa interna de retorno, TIR. O que é o payback? Payback simples calcula o prazo necessário para a recuperação do investimento feito. É bastante utilizado em projetos de risco alto. Ou seja, o payback mostra quantos meses ou anos o investidor precisará esperar para ter o dinheiro que investiu de volta. Por esse indicador, o projeto é considerado viável quando o prazo encontrado como resultado do cálculo for menor que o prazo desejado para a recuperação do investimento. VPL considera uma taxa de desconto de fluxo de caixa, mostrando então os valores do momento presente. Ou seja, o VPL é uma fórmula que calcula o valor presente de uma série de pagamentos futuros, descontando uma taxa de custo de capital estipulada. Esse cálculo é importante porque o dinheiro que vamos receber no futuro não vale a mesma coisa que essa quantia no tempo presente. A TIR é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas trazidos ao valor presente seja igual aos valores dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor presente, ou seja, é a taxa que faz o VPL ser igual a zero. Resumo: se a TIR for maior do que a taxa de mercado, o projeto é viável. Se a TIR for igual à taxa de mercado, o resultado é nulo. Se a TIR for menor do que a taxa de mercado, o projeto é inviável. Outras viabilidades. Então, vamos ver. A viabilidade técnica. Ela baseia-se no estudo das tecnologias exigidas para a realização do projeto. Viabilidade legal. É a análise que tem o objetivo de garantir que o projeto estará amparado e permitido pela lei local. Viabilidade operacional. É quando é feito um levantamento para saber se, na região onde o empreendimento será feito, há condições de se operacionalizar o projeto. Viabilidade fiscal, que traz um estudo focado nas vantagens ou desvantagens fiscais. Viabilidade de localização. É praticamente uma restrição, pois o estudo se baseia na disponibilidade de recursos. Viabilidade estratégica, que engloba todos os outros estudos.
e pode até ignorar números desfavoráveis para a implantação de projetos. Viabilidade política. É feito um estudo para alterar ou incluir algo numa legislação ativa para a aprovação de projetos nas esferas públicas ou privadas. Viabilidade ambiental. É analisada pela elaboração do Estatuto do Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental. Viabilidade mercadológica. Se a sua análise apresentar um parecer inviável, o investidor não deve arriscar seu dinheiro no projeto, pois o mercado... Aqui faltou um pedaço, pessoal, do texto. Gestão da qualidade de projetos. A gestão da qualidade começa na análise dos conceitos levantados de acordo com a necessidade do cliente, assim como suas expectativas e especificações do produto, tanto que para Kerzner, a qualidade constitui um processo contínuo de melhorias. Ou seja, quando o produto de um projeto satisfazer as necessidades do cliente, atendendo a todos os seus requisitos e podendo ser usado da forma como foi imaginado, ele definitivamente atendeu aos critérios de qualidade estipulados. Ao tratarmos de qualidade em projetos, evitar falhas é uma das maiores preocupações. As ferramentas que serão utilizadas na gestão de qualidade são definidas durante o planejamento, mas são utilizadas efetivamente na etapa do controle da qualidade. Então, vamos conhecer quais são essas ferramentas. O fluxograma mostra os caminhos e passagens do processo de criação do produto ou serviço e verifica-se durante a execução houve desvio do processo, o que pode ocasionar falta de qualidade ou reparos no processo para adequar à realidade. O diagrama espinha de peixe, também chamado de diagrama de causa e efeito ou diagrama de Kishawa, tem como objetivo trabalhar a causa raiz dos eventos problemáticos, pois traça graficamente como diversos fatores e causas podem estar ligados a problemas e efeitos potenciais. Nas folhas, que são listas de verificação, são coletados e anotados em uma tabela dados de medições, tempo de processo, tempo de execução, resultados e etc., que trarão informações para análises eventuais problemas que possam estar ocorrendo no projeto. O histograma, que tem como objetivo mostrar a frequência com que ocorreu determinado evento, um erro, por exemplo, ajudando a evidenciar a causa ou o problema mais comum em um projeto. O diagrama de Pareto é um tipo de histograma que mostra os eventos com maior repetibilidade. Bastante coisa, né, pessoal? Meu Deus! Eu fiz bem extenso mesmo, né, essa revisão. Peguei vários assuntos do livro, que eu achei bem importantes, né, como experiência de outras provas que eu já apliquei. Então, esses assuntos, assim, são possíveis assuntos que irão cair na prova de vocês. Então, não se preocupem que esse arquivo que eu estou aqui, né, passando para vocês, eu vou mandar no grupo da turma, tá? Para vocês estudarem durante a semana também. Então, vamos lá. Gestão de comunicação de projetos. Para auxiliar os envolvidos em projetos, o PMBOK elencou alguns processos essenciais à gestão da comunicação. Identificar as partes interessadas, planejar as comunicações, determinar qual é a necessidade de comunicação das partes envolvidas, quais informações devem ser distribuídas e para quem e quais meios serão utilizados para esse propósito. Distribuir as informações, colocar as informações necessárias à disposição dos stakeholders. Gerenciar a expectativa das partes interessadas, administrar as comunicações e as interações do projeto com os grupos e entre os grupos e solucionar os problemas, caso ocorram. E reportar o desempenho, coletar e distribuir informações sobre o desempenho do projeto, incluindo relatórios de andamento,
medições desse progresso e previsões sobre o mesmo. O conceito de comunicação esclarece que para que haja comunicação é necessário que haja um emissor, que envia a mensagem por um meio adequado para um receptor, e é necessário que o emissor se certifique de que o receptor a recebeu e a compreendeu. Tá, pessoal? Então, aqui está um layoutzinho de como funciona a nossa comunicação. Isso aqui serve não é só para projetos, mas para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, enfim, de que forma a nossa comunicação anda, né? O que acontece com ela? Que a comunicação é muito importante em todos os meios, né? Seja nos meios que a gente, né, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Então, ela é muito importante. Então, toda comunicação precisa ter um emissor, né? E um receptor que a gente está querendo comunicar algo. De que forma a gente vai fazer esse anúncio? A gente vai informar por meio eletrônico, na escrita, vai ter outras pessoas que vão passar adiante o nosso recado, o que nós queremos transmitir. No meio de tudo isso, podem surgir o quê? Ruídos. Por que acontecem os ruídos? A pessoa não entendeu direito, a gente não se fez entender. Então, tem vários fatores que podem causar esses ruídos, que até o receptor possa decodificar a mensagem que nós queremos, né, que nós queremos transmitir. E depois disso tudo, a gente tem que fazer o quê? Um feedback para ver realmente se o receptor entendeu a nossa mensagem, né? E depois, né, a codificação é de que forma que eu vou informar, de que forma que eu vou utilizar de que maneira eu vou repassar a minha mensagem, tá? Então, esse é um layout bem resumido do como é que é os passos da comunicação. Através do emissor, tem um código, né, codifica ela, passa através dos canais, né, que a gente vai escolher o canal, o receptor tem que decodificar e a gente tem que, né, passar o feedback, né, pedir um feedback, né, para o receptor para ver se realmente ele entendeu, né, se houve falhas ruídos no meio dessa comunicação. Competências aplicadas em gestão de projetos. Para que a gestão de um projeto seja bem sucedida, existem 3 tipos de competências que devem ser desenvolvidas. As individuais, que são relacionadas às aptidões e habilidades individuais, muitas vezes do gerente de projetos, na resolução de problemas. As de equipe, referentes às competências das equipes de trabalho, para elas conduzirem um projeto de forma a alcançar os objetivos do mesmo. E as da empresa, condizentes com as competências da empresa, no sentido dela ter capacidade de criar um ambiente favorável que possibilite o envolvimento do indivíduo e da equipe no projeto. Visão de competências individuais dos gerentes. Killing amplia a visão das competências individuais de um gerente de projetos, classificando-as em 3 áreas de conhecimento: orgânica, profissional e administrativa. Competências aplicadas em gestão de projetos. Nosso famoso CHA, conhecimento, habilidades e atitudes. O conhecimento é o saber, o treinamento teórico, a habilidade saber fazer, o treinamento prático e a atitude querer fazer, depende do profissional. Processos que compõem o gerenciamento de pessoas. Planejar o gerenciamento de recursos humanos. Identificar e documentar funções, responsabilidades, competências necessárias e relações hierárquicas. Mobilizar a equipe do projeto. Obter os recursos humanos necessários para o projeto. Desenvolver a equipe do projeto. Melhorar as competências e interação dos membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. Gerenciar a equipe do projeto.
acompanhar o desempenho da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e coordenar mudanças para melhorar o desempenho. Gestão de recursos humanos do projeto. Gráficos. O gráfico matricial, uma matriz de responsabilidades, é o mais utilizado. Ele apresenta a relação de pessoas do projeto e as atividades que cada um tem a desenvolver. Dependendo do projeto, podemos ter uma matriz de alto ou baixo nível, que é ali um gráfico matricial ou uma matriz de responsabilidade, que é o RAM. Que é o mais utilizado. Vocês vão escutar esse termo. A matriz RACI, então, que o R significa responsável por executar uma tarefa. O A de autoridade, que designa quem responde pela atividade. Consultado, que é aquele que precisa ser ouvido para que a tarefa seja feita. O I de informado, que é o funcionário que deve receber a informação que determinada atividade já foi realizada. Essa matriz RACI também é bastante utilizada. Gestão de riscos do projeto. Vamos falar um pouquinho de riscos. O risco é evento ou condição incerta a qual, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo no projeto. Em gerenciamento de projetos, existem dois tipos de riscos, os internos e os externos. Os riscos internos do projeto são aqueles ligados ao processo de desenvolvimento do empreendimento, ou seja, são inerentes às dificuldades e incertezas encontradas na realização e na gestão dos projetos. Já os riscos externos são aqueles que se encontram fora do controle dos líderes do projeto, mas que podem ser previstos por eles, tais como alterações da taxa de câmbio, inflação, impactos ambientais e legislação do país e outros. Esse tipo de risco, quando se refere ao negócio, é passível de negociação. O gerenciamento de riscos do projeto tem como objetivo maximizar a ocorrência de eventos positivos e minimizar a ocorrência e as consequências de eventos adversos. O PMI, né, é assim que é a pronúncia, define 6 processos para realizar o gerenciamento de riscos. Planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar a resposta aos riscos, monitorar e controlar os riscos. Vamos falar agora um pouquinho sobre sustentabilidade do projeto. Quando falamos em sustentabilidade, logo nos vem à cabeça palavras e ideias como meio ambiente, ecologia, reciclagem, alterações climáticas e salvar o planeta. De fato, esses são conceitos muito presentes no nosso dia a dia e permeiam discussões em todos os níveis da sociedade. No entanto, Sachs conceitua a sustentabilidade de forma mais ampla, considerando as necessidades da população em um ambiente em constante modificação e crescimento, abrangendo 5 dimensões de sustentabilidade: a social, a cultural, ecológica, ambiental e econômica. Então, são 5 dimensões sustentáveis. A Organização das Nações Unidas, ONU, ao final da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002, em Joanesburgo, África do Sul, cita em sua declaração sobre desenvolvimento sustentável 3 pilares fundamentais para o chamado desenvolvimento sustentável. 1. A proteção do meio ambiente. 2. O desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico, que é o 3. Intersecção sustentável. Então, aqui está as dimensões: dimensão econômica, a dimensão social e a ambiental. E elas é uma intersecção porque elas se unem, né? Uma depende da outra. Então, agora nós vamos ver um pouquinho o que significa aqui na parte do desenvolvimento socioeconômico. O desenvolvimento socioeconômico, união das dimensões econômica e social. Trata da relação entre a qualidade de vida das populações e seu desenvolvimento econômico, que engloba não apenas o acúmulo de capital, riqueza,
mas também o acúmulo de conhecimento e aplicação de progressos técnicos à produção de bens, conforme descrito por Pereira. Responsabilidade socioambiental. A responsabilidade socioambiental, união das dimensões social e ambiental, refere-se ao compromisso de empresas ou organizações com o desenvolvimento sustentável das comunidades em que atuam, ou com as quais se relacionam, e com a preservação ambiental. A ecoeficiência, a união das dimensões ambiental e econômica, tem foco na otimização da utilização dos recursos, de maneira que se possa produzir mais, gerando o menor impacto possível ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, trazendo lucro ao seu produtor. Terminei, pessoal. Então, é hora de respirar fundo e se concentrar para fazer a prova. Boa sorte! Pessoal, então, amanhã, hoje, vocês estão tendo a segunda aula da disciplina de modelos de gestão. A semana que vem, terça que vem, eu vou fazer uma revisão, então, da primeira e da segunda aula, tá? Então, quem conseguir fazer as atividades em casa, faça, que se sobrar um tempinho, acredito que vai dar, nós vamos fazer uma interação no Zoom a semana que vem, tá, gente? Então, só para recapitular, então, dia 25, a prova para os alunos 100% online, né? Durante o dia todo, sigam as orientações, qualquer dúvida, me chamem, tá? Me chamem no privado, lá no grupo, no sábado, para poder ajudar vocês a realização da prova. Procurem, gente, fazer, se possível, no computador, né? É melhor, daí vocês conseguem visualizar melhor, vocês viram ali que não vai ter problema, digamos, eu tive que me ausentar, tive que parar no meio da prova, ou aconteceu, acabou a luz, a energia, a internet caiu. Enfim, vocês vão poder, né, com o código localizador e o RA, se eu não me engano é isso, vocês vão poder voltar na prova da onde, né, no ponto que vocês pararam, tá? Então, faça com bastante calma, vocês têm ali até 3 horas para fazê-la, né, no momento que vocês iniciam. Então, aproveite bastante, tem bastante material, tem bastante vídeos, as videoaulas da professora, né, da disciplina disponível lá no ambiente, né? Então, assim, o material é bastante. Então, pessoal, é só realmente muita leitura, muita dedicação de vocês para fazer uma ótima e excelente prova, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vão super bem, tá bom, gente? Então, espero que eu tenha ajudado vocês com essa revisão. Vou estar disponibilizando ela lá no grupo da turma para vocês também poderem fazer a leitura dela, anotar os pontos mais importantes e ir lá no livro digital de vocês, né, aprofundarem, né? Eu peguei bastante coisas, assuntos que são lá do livro digital de vocês. Então, querem aprofundar um pouquinho, ler umas páginas a mais, umas depois, umas antes, né? Essa é uma orientação que eu passo a vocês, que é bem importante. Tá, gente? Então, beijo, fique com Deus, bons estudos essa semana, então. Até logo!